Fala, meu povo! Boa tarde, boa noite para vocês, bom dia, qualquer hora que vocês estiverem vendo isso. Cá entre nós, a vitória do Vinícius Júnior no The Best é uma alegria, mas também é um alívio e não chega a ser, pelo menos para mim, quase que uma sensação de que justiça foi feita, porque o Vinícius merecia levar, na minha visão, os dois prêmios, a Bola de Ouro e também o The Best. Eu lembro que eu gravei um Fred Beckler Explicam na sexta-feira antes da Bola de Ouro, e a gente no programa, o programa vai ao ar à terça, né? E a Bola de Ouro era na segunda. A gente gravou contando que o Vinícius Júnior tinha sido campeão e fazendo o programa em cima disso. E depois a gente teve que, basicamente, fazer um disclaimer falando que as coisas não foram assim. Porque ele foi o melhor jogador de 2023/24 e tem muito pouca coisa a mais para se falar sobre isso. Assim, já são tantos meses falando por que o Vinícius foi o melhor jogador do mundo na última temporada, e a surpresa que o Rodrigo tenha vencido foi tão grande na Bola de Ouro que virou mais notícia que o Vini não tenha ganhado e tentar achar algum motivo para que ele não tenha vencido do que qualquer outra coisa. Vinícius teve uma capacidade de decidir jogos grandes, de se reinventar em outras posições, de ser o jogador mais importante no momento mais importante do time mais vencedor da última temporada, que eu acho que não tem futebolisticamente como achar argumentos para que ele não tenha sido o melhor do mundo. Ele não fez uma grande Copa América, mas cá entre nós o Rodri, que tem até jogado relativamente bem a Euro, também não foi o melhor jogador da Espanha na Euro, para que esse fosse um grandíssimo critério de desempate para que um ganhasse a Bola de Ouro e outro não. E o prêmio The Best, para mim, é mais justo esse ano. É mais justo por quê? Porque eu concordo. Na temporada passada o Messi ganhou, eu não concordava e eu acho que não foi um prêmio justo. Nessa temporada, para mim, é um prêmio mais justo. E eu acho que o fato de ter uma pluralidade entre votantes, e eu vou falar sobre isso, que não foram só jornalistas, porque entre jornalistas o Vinícius perdeu outra vez, eu acho que deixa o prêmio mais justo, porque você tem visão de muita gente que trabalha com futebol, né? Desde técnicos, jogadores, a imprensa, que são os especialistas, e também os torcedores, que também estão envolvidos nisso. Então eu acho esse prêmio mais plural, mais justo. Sobre Vini, características de jogo e tal, eu quero destacar alguns pontos, que é a capacidade dele decidir grandes jogos, como foi contra o Bayern de Munique, ida e volta, né? Na ida, o Vinícius, depois de um grande passe do Toni Kroos, faz aquele golaço na ida, ele faz a jogada do pênalti que sofre o Rodrigo no 2-2, e no jogo de volta ele tira o Real Madrid do buraco. Então a capacidade dele decidir grandes jogos, e depois na final também contra o Dortmund, que o jogo estava ruim para o Real Madrid no primeiro tempo, o Dortmund teve ali suas chances de, quem sabe, até vencer o jogo. No segundo tempo é graças à atuação do Vinícius que o Real Madrid começa a crescer, sai o gol do Carvajal e depois o Vini mata a decisão fazendo 2-0. Capacidade também de jogar em outra posição. Vinícius é o melhor ponta esquerda do mundo, o Mbappé eu acho que tem que se coçar para achar outra posição no ataque do Real Madrid, porque o melhor ponta esquerda do futebol mundial é o Vinícius Júnior, e o Real Madrid já tem e já deu certo. Eu não acho que seja a melhor solução para o Real Madrid tirar um jogador que está dando certo da sua posição para colocar em outras, mas ele também mostrou na temporada passada que quando precisa se adaptar por um ajuste tático a outras posições, ele foi bem. O jogo contra o Manchester City, o 3-3 no Santiago Bernabéu, tem uma saída dele como falso 9 para puxar a marcação com ele, dar um passe em profundidade para o Rodrigo, na posição que seria dele do Vini Júnior para um dos gols, que é muito boa. No jogo de volta também um deslocamento do Vinícius pela faixa central, que sai o cruzamento para o Rodrigo fazer o 1-0 naquela oportunidade, né? Depois o Manchester City empatou. Então quando ele jogou em faixa central contra o Manchester City foi muito bem, contra o Bayern de Munique também foi bem no primeiro jogo, quando ele jogou entre os zagueiros como falso 9, porque ele é muito perigoso, tanto com a bola no pé, quando a defesa está toda fechada, como era o Bayern de Munique no segundo tempo do Santiago Bernabéu, que se planta todo atrás e com a bola no pé, com todo mundo fechado em ataques estáticos, o Vinícius é capaz de 1 contra 1 desequilibrar a defesa do adversário e transformar um jogo, mas também quando tem espaço para correr. E esse espaço pode vir entre lateral e zagueiro ou entre os zagueiros. E o Ancelotti percebeu isso muito bem na temporada passada, por isso que eu também não gosto do rótulo do Ancelotti apenas de um tiozão legal distribuidor de coletes, é também um técnico com bons recursos, e na temporada passada entendeu momentos do Vinícius jogar entre os zagueiros, e eu acho que isso foi muito bem feito nos grandes jogos. Teve um jogo também contra o Barcelona na Supercopa, que o Barcelona tem um plano anti-Vinícius, que é colocar o Ronald Araújo na lateral direita, às vezes vai bem, às vezes vai pior. Neste jogo da Supercopa, o Ancelotti tirou o Vinícius daquele setor, colocou ele entre os zagueiros e também foi muito bem. O Vinícius faz 3 gols nesse jogo e faz uma partida sensacional na goleada do Real Madrid por 4-1. Então a capacidade dele de jogar
em outras posições também. A personalidade dele para ser quem pede a bola nos momentos difíceis, para mim talvez seja o principal ponto dele ter sido o melhor do mundo, porque a capacidade técnica ele tem, só que essa personalidade dele de chamar o jogo e de ir crescendo com o jogo e de acreditar nele próprio nos momentos difíceis, para mim são um grande diferencial do Vinícius Júnior. Outra coisa é ele não se abalar com momentos ruins dele próprio no jogo. A gente teve alguns jogos, por exemplo a final da Champions, que no primeiro tempo as coisas não saíam, o Ryanson foi muito bem contra o Vinícius no primeiro tempo da final em Wembley, só que quando ele começa a ver que ele vai levar vantagem, quando normalmente ele tem uma faísca para levar vantagem em um lance, que ele vê que a partir dali ele vai levar vantagem, ele cresce muito e ele se torna um tormento, ele se torna um jogador imparável, como ele foi, aliás, no 5-2 contra o Dortmund nessa temporada também, né? Que o Dortmund estava jogando bem no Santiago Bernabéu, agora na fase de liga da Champions League, e o Vinícius no segundo tempo começa a perceber que ele vai levar vantagem, ele inflama todo o Real Madrid, e a partir daí ele faz 3 gols, o Real Madrid vira o jogo numa partida sensacional, logo antes da bola de ouro. Tem uma narração do André Henning, né, falando entrega logo o troféu e tal, que para mim fazia todo sentido e seria muito legal se fosse daquele jeito. Infelizmente não foi. Então, esses pontos de decidir grandes jogos, de psicologicamente se manter muito forte e de mudar taticamente, tudo isso foi somado a um Vinícius Júnior que anos anteriores já merecia estar pelo menos mais perto de ganhar. Temporada 21-22, quando o Real Madrid ganha a Champions, que o Vinícius faz gol na decisão, naquelas viradas contra Paris Saint-Germain, ele foi importante, contra Chelsea também foi. Contra o Chelsea ele foi mais importante no jogo de Stamford Bridge, né, do que na volta, que o Chelsea fez 3-1 e tal, que teve aquele passe do Modric para o Rodrigo, mas na ida tem um hat-trick do Benzema, que o Vini vai muito bem. E depois na semifinal contra o Manchester City, o jogo da Inglaterra também foi muito bom do Vinícius, o jogo do Santiago Bernabéu menos, são aqueles 2 gols do Rodrigo no finalzinho, mas enfim. 21-22, por mais que fosse normal que o Benzema ganhasse, pela quantidade de gols que ele fez em Champions, tá, o gol do título é do Vinícius, perdão, e ele tem muitos bons momentos naquele ano de 21-22. Ele já merecia estar no páreo. 22-23 contou muito Copa do Mundo, então era normal que não tivesse, porque a Copa do Vini não foi boa, e 23-24 agora ele vence. Sobre seleção brasileira, eu acho que tem algo mental, um bloqueio do Vinícius para que ele ainda não tenha conseguido jogar, porque ele é o melhor jogador do mundo, ele está acostumado a jogar sob pressão, ele joga no maior clube do planeta, o Real Madrid, e ele vence a pressão de jogar no Real Madrid, além de todo o contexto que ele chegou, né, de muita desconfiança, das piadinhas aqui na Espanha, da imprensa que falava que não fazia gol nem no arco-íris, enfim, de tudo isso que juntou uma pressão muito grande em cima dele e chegou muito novo aqui para resistir e vencer. Então, mentalmente, o Vinícius é muito forte. Na seleção brasileira, eu acho que ele precisa dessa faísca que faz ele se ligar no Real Madrid. Eu achava que seria o jogo contra o Paraguai na Copa América, que o Vini foi muito bem naquele jogo, logo no jogo seguinte contra a Colômbia ele toma um cartão logo no início, fica de fora das quartas de final contra o Uruguai, e meio que vai por água abaixo esse progresso que ele teria feito. Então, na seleção brasileira eu acho que ele precisa de um grande jogo, um grande momento, para se sentir confortável, para se sentir em casa, para sentir que aquele time ele também é o time dele, assim como é o Real Madrid, e ele ter o mesmo desempenho na seleção do que ele tem no clube. E eu repito, se fosse um jogador acostumado a jogar num clube médio, num clube pequeno, e que a seleção brasileira assustasse, eu teria mais facilidade de não resistir e de falar, tudo bem, esse cara não é para a seleção. Tá ligado isso aqui? Quando o cara dá conta de aguentar a pressão, os jogos, e é o melhor jogador do Real Madrid, esse cara a gente tem que insistir com ele na seleção brasileira até dar certo, porque vai dar certo. Em algum momento essa chave vai virar. Porque o mais importante do futebol é futebol. E depois disso é a confiança. E ele só vai ter confiança jogando. Então as coisas têm que começar a sair para o Vinícius na seleção. Bola não falta, que é o mais difícil de ter. E eu acho que em algum momento vai sair. Que em algum momento ele vai bem na seleção. Eu já disse aqui em algum vídeo sobre a seleção brasileira e repito para quem não assistiu. Eu não desistiria do Vinícius Júnior nunca na seleção brasileira. Para mim ele jogaria... Só não jogaria todos os minutos se realmente ele estiver muito mal e for mais prejudicial para ele jogar do que não jogar. Se for mais prejudicial para ele bater um pênalti do que não bater. Mas eu insistiria no Vini. Olha o Manchester City derretendo mentalmente como tá. Só pode acontecer com todos. Olha a transformação do Rafinha no Barcelona. De 2 temporadas que para mim foram boas, tá? Assim, o vídeo é sobre o Vini Júnior, mas o Rafinha nas 2 temporadas anteriores pelo Barça, ele foi o segundo jogador que de mais gols participou.
E ainda assim era muito criticado, muito cobrado. Nessa temporada, com mais confiança, é o jogador do lado do Lewandowski que mais gols participou no Barcelona e também está bem na seleção brasileira. É só para dizer, gente, confiança faz muita diferença, até para os caras como o Vinícius. O Messi na seleção da Argentina, embora tivesse bons números e tal, mas custou a ser o Messi, ele próprio se sentiu o Messi dos clubes, especialmente do Barcelona, né, onde ele jogava. Então, para mim não existe outra alternativa na seleção que não seja insistir no melhor jogador do planeta, que é o Vinícius Júnior. Sobre os votos, eu vou colocar aí na tela para vocês verem o sistema de pontuação. O Vini ficou 5 pontos à frente do Rodri e 9 pontos, né? Não, 11 pontos, perdão, à frente do Bellingham. Como que funciona isso daqui? Votam os técnicos das seleções, os capitães das seleções, os jornalistas e os torcedores. Cada primeiro colocado de cada uma dessas sequências ganha 13 pontos. O segundo ganha 11, o terceiro ganha 9 e depois 8, 7 e 6 pontos. Então, por exemplo, entre os técnicos, o Rodri foi o primeiro com 461 pontos. Esses pontos são: quem é votado em primeiro lugar ganha 5, em segundo ganha 3, em terceiro lugar ganha 1 ponto e você soma tudo. Então, nessa somatória toda, o Rodri fez 461 pontos, o Vinícius fez 438, o Bellingham 191. Então, como o Rodri foi o vencedor entre os técnicos, o Rodri leva 13 pontos. O Vinícius foi o segundo entre os técnicos, ele leva 11 pontos. Eu nem sei se o Bellingham, eu já vou explicar isso, tá? Foi o terceiro entre os técnicos ou em todas as categorias. Mas o certo é que você soma todos os pontos de todos os votantes, aí você vai ter uma classificação, e nesta classificação você atribui os pontos. Então, o Rodri é o primeiro entre os técnicos, 13 pontos para o Rodri, 11 para o Vini. O Vini é o primeiro entre os capitães, por mais que a diferença seja muito grande, mas funciona assim. Então o Vini leva 13 pontos entre os capitães e o Rodri leva 11 pontos entre os capitães. Pô, parece até injusto isso daqui, né? E pra mim tá? Que o Rodri tenha uma diferença tão pequena entre técnicos e o Vinícius tenha uma diferença tão grande entre capitães e que no final um leve 13 pontos entre os técnicos e o outro 11 e que o outro leve 13 pontos entre os jogadores e o outro leve 11. Apesar dessa diferença muito grande de votação. Para mim, esse é um erro dos critérios do The Best da FIFA. Eu gosto que tenham mais personagens participando, né? Capitães, técnicos, mídia e torcedores, mas eu não gosto de que, apesar de uma votação muito discrepante, a gente reduza a colégios eleitorais de capitães e tal, e técnicos e por aí. Entre os jornalistas, outra vez o Vinícius não ganhou, não tinha ganhado a bola de ouro, que são 100 jornalistas dos 100 países mais bem ranqueados no ranking da FIFA. Aqui tem mais jornalistas que participam e o Rodri mais uma vez ficou um pouquinho à frente do Vinícius, 543 a 538, e é uma lavada entre os torcedores o que o Vinícius faz, com quase 3 vezes mais do que o Bellingham, que é o segundo, 2 vezes e muito mais que o Bellingham, que é o segundo, e quase 5 vezes mais do que o Rodri, que é o terceiro colocado. Já vou falar mais sobre isso, só para virar a página, a classificação geral. Vinícius o primeiro com 48 pontos, Rodri o segundo, Bellingham o terceiro, Carvajal o quarto. Me chama muito a atenção que o Lamine já esteja em quinto lugar, fez uma boa temporada no Barça, uma grande Euro, mas que já esteja em quinto me chama muito a atenção, por exemplo, à frente do Haaland e do Mbappé. E me chama muita atenção ainda como o Messi ainda traz muitos votos ficando em sexto, né? O que o Messi fez nessa temporada? Fez bastante gols na Major League Soccer, ganhou algum torneio lá com o Inter Miami, que agora não me lembro qual era, né, uma dessas Copas, e ganhou a Copa América, que a Argentina ganhou sem o Messi em campo, porque estava machucado, afinal, e ele não fez uma grande Copa América, né? Lautaro, por exemplo, foi bem na Copa América, o Lautaro ganhou título com a Inter e tal, e o Lautaro nem aqui está. Então ainda tem isso da fama e tal, e dos votos que os jogadores vão recebendo. Eu vou voltar na página anterior, porque cada um desses pontos, técnicos, capitães, mídia e fãs, vale 13 pontos, né? Para o primeiro, 11 para o segundo e 9 para o terceiro. O Vini ganhou 11 pontos entre os técnicos, 11 pontos entre os jornalistas, sendo o segundo colocado, e ganhou 13 pontos entre os capitães e 13 pontos entre os torcedores, sendo o primeiro. Então, se a gente soma 26 pontos de primeiros colocados do Vini e 22 pontos entre segundos, né, nesses 4 colégios eleitorais, somos 48. O Rodri, eu suponho, porque eu ainda não vi isso deglossado, que ele tenha sido o 6º jogador entre os fãs. Porque o Rodri tem o primeiro lugar entre os técnicos, 13 pontos.
Entre os capitães, eu não sei se o Rodri foi segundo ou não, mas eu vou supor que ele foi o segundo. 11 pontos, 13 mais 11, 24 pontos. Entre os jornalistas, ele foi primeiro, mais 13, 24 mais 13, 37. Para ter chegado a 43, ele tem que ter feito 6 pontos entre os torcedores. Isso é o sexto lugar. Então é capaz que entre os torcedores... Estou falando que é capaz porque como a diferença do Vinícius para o Rodrigo entre capitães é muito grande, talvez entre capitães o Rodri não seja nem o segundo. Mas como o Bellingham tem 164 pontos só dos capitães, eu imagino que o Bellingham tem ficado ainda mais atrás e que talvez aqui seja realmente o segundo lugar para o Rodri e que entre os torcedores ele tenha sido o sexto. E o Bellingham é mais difícil de ter uma noção de como que foi o Bellingham aqui. Onde que ele ficou em primeiro, onde que ele ficou em segundo, onde que ele ficou em terceiro. Bom, em primeiro lugar dá para saber que ele não ficou entre nenhum, mas onde que ele ficou em segundo, onde que ele ficou em terceiro. Entre técnicos, capitães e mídia, ele não ficou em segundo. Mas a questão é se ele ficou em terceiro ou se ele ficou em quarto em algum desses. E se entre os torcedores ele ficou em segundo, atrás do Vinícius, teve alguém que levou mais voto popular que o Bellingham. Porque 37 pontos, se ele fosse terceiro, ele ganharia 36 pontos. Porque os terceiros lugares valem 9. Então 9 vezes 4 ele teria 36, mas ele teve 37. Então em algum lugar aqui eu acho que ele ficou em quarto e com fãs, com torcedores, ele ficou em segundo, porque em segundo ele tem mais que o Rodri, né? Então se ele tivesse sido terceiro, 3 vezes 9, 27, e um segundo lugar daria a ele 11 pontos, ele teria 38. Então, ou com jornalistas, ou com capitães, ou com técnicos, o Bellingham foi quarto lugar e não terceiro atrás de Vinícius e de Rodri. Só para explicar isso para vocês. E aqui acho que tem algo que é interessante da gente falar, que é por que o Vinícius ganhou tantos votos dos torcedores? Porque o Vini faz o que os torcedores querem ver, né? O Vini dá os dribles, faz os gols decisivos, dá a sensação de perigo constante, faz o cara levantar da cadeira quando ele está assistindo. É muito mais difícil que o Rodri desperte essa paixão nos torcedores, porque o futebol está muito mais no que a gente espera ver do Vinícius do que do Rodrigo. Por mais que o Rodri seja um jogador muito importante, olha a falta que ele faz para o Manchester City, como que o time piorou e os jogadores perto de onde ele jogava pioraram sem ele. Então é lógico que o Rodri tem a importância e a gente tem que reconhecer. Só que na hora de votar, assim como na hora de comprar para o seu time, muito provavelmente, e por isso que os atacantes são mais caros, né? São os atacantes, são jogadores como o Vinícius, que fazem o futebol seu futebol. Então, que ele tenha muito mais votos dos torcedores, muito mais, né? Quase 5 vezes mais votos do que o Rodri entre os torcedores, para mim é porque o Vinícius representa o que o torcedor quer ver. O jogo do Vinícius e o que ele faz com a bola no pé é o que o torcedor quer ver. Entra o anúncio aí, enquanto eu bebi água. Para finalizar, meu povo, que já tem quase 20 minutos de vídeo. O Brasil volta a ter o melhor do mundo depois de 17 anos. Tinha sido o Kaká em 2007 e o Vinícius em 2024. Nesse ato de tempo, a gente teve o Neymar 2 vezes entre os 3 melhores, 2015 e 2017. É muito bom que o Brasil volte a ter o melhor jogador do mundo. Faz bem ao futebol brasileiro, faz bem à seleção brasileira, faz bem à nossa moral, a como a gente vai ser visto mundo afora, porque recentemente a gente escuta muitos comentários de que o futebol brasileiro foi muito bom, de que o futebol brasileiro fez muitos jogadores, que a gente tem o melhor do mundo, reativa tudo isso. E me chama muito a atenção, 17 anos sem ninguém mais do que o Neymar. Primeiro que o Neymar ficou poucas vezes entre os 3 melhores. 2015 eu também acho que o Messi mereceu, que o Cristiano mereceu ser segundo. Acho que é justo o Neymar em terceiro. E em 2017 também. Se esperava mais do Neymar. As lesões dele a partir de 17 e 18, quando ele vai para o PSG e fora do guarda-chuva Messi, tudo que o Messi englobava no Barcelona, ele poderia ganhar coisas no Paris Saint-Germain, ser o protagonista desse time e a partir daí levar as premiações individuais. E no PSG as coisas não saem como esperado, né? Muitas lesões, de 2018 para cá o Neymar jogou 50% ou menos das partidas, e eu estou falando 50% até essa última lesão muito séria, né? Mas antes dessa lesão seríssima que ele teve, os problemas de metatarso, de tornozelo e tal, tiraram o Neymar da metade dos jogos, e normalmente da metade decisiva, jogos de Liga dos Campeões e tal. Então, capacidade técnica nunca faltou ao Neymar para ter mais do que 2 vezes o posto de terceiro melhor do mundo, mas faltou regularidade física e disponibilidade física a ele, que ainda pode ter, né? Ainda é um jogador que pode ganhar uma Copa do Mundo e tal, e ser o melhor do mundo, mas que já poderia ter tido mais se tivesse tido menos azar com as lesões. E chama a atenção que neste período
não tem aparecido ninguém além do Neymar. O Thiago Silva uma vez foi indicado, um ano que, se eu não me engano, eles não davam a classificação de 1 a 11, como a gente viu aqui no quadro anterior. Uma vez o Thiago Silva foi indicado entre os melhores, mas simplesmente se divulgavam os 3 melhores. E o Alisson, em 2019, se eu não me engano, o goleiro Alisson, ficou em 7º lugar. Foi a melhor classificação de um brasileiro, além do Neymar, nos últimos 17 anos. E agora o Vinícius Júnior. Então, parabéns ao Vini. Tomara que venha mais. Eu acho que é bem provável que tenha mais, tá? Porque assim, ele joga no melhor time do mundo, ele continua sendo o melhor jogador do Real Madrid nesta temporada atual, apesar do período fora, das lesões e do ótimo momento do Bellingham. Quem tira os coelhos da cartola no Real Madrid ainda é normalmente o Vinícius Júnior, e o time começa a vencer quando o Vinícius começa a jogar bem. Então ainda é o melhor jogador do melhor time e que está vivo no Campeonato Espanhol e está vivo na Liga dos Campeões. Vai ter que jogar um playoff, vai ter que jogar 2 jogos a mais. E isso só pode aumentar ainda mais as coisas épicas e os grandes jogos e os grandes momentos a serem lembrados depois na hora de votar. Claro que também pode ser eliminado, mata-mata, isso pode acontecer. Mas quando você tem o Real Madrid do outro lado, o problema é de quem é o adversário, e normalmente não do Real Madrid, especialmente na Champions League. Então, é um prêmio de melhor do mundo para um jogador de 24 anos, que fisicamente é um touro, que tecnicamente mostra repertório tático e técnico, decisivo e personalidade, e mais vontade de vencer. Então, está no melhor time para vencer, que é o Real Madrid. Então acho que o Vinícius tem todas as ferramentas para ser o primeiro de alguns prêmios de melhor do mundo. Parabéns ao Vini, muito merecido. Tomara que esteja muito feliz, que amanhã é super favorito a ganhar o Intercontinental e mais um título coletivo dessa vez para a galeria dele, se vier mais esse título individual, é muito merecido para o Vinícius Júnior, pelo grande jogador que é. E eu vou continuar admirando e comentando tudo sobre o Vini, inclusive os pontos nem tão positivos que de vez em quando tem, porque todos os jogadores de vez em quando cometem deslizes, mas os pontos positivos do Vini são impressionantes, o jogadoraço que é, e é o melhor do mundo, com toda a justiça. Só não é justo que ele só tenha ganhado uma premiação, porque na minha visão merecia ganhar as 2, mas pelo menos uma, e é o The Best, não tem outro. Se inscreve aí e deixa um comentário também. Valeu, gente, até a próxima, hein? Tchau, tchau.